Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A pandemia deve antecipar em 5 anos a data em que a China ultrapassará os Estados Unidos no total de riquezas produzidas e se tornará a maior economia do planeta. O levantamento foi feito pela CEBR, que é uma instituição britânica que acompanha e faz projeções econômicas de mais de 190 países. Segundo o relatório, enquanto em 2020 todos os países ocidentais sofrerão uma drástica retração do PIB, a começar pelos Estados Unidos, a perspectiva é de que o PIB chinês ultrapasse o seu crescimento de 2019. Sendo assim, em 2028, o país do Xi Jinping será a primeira economia do mundo. E se não fosse pela pandemia, a possibilidade da China atingir aí esse patamar de liderança global só se daria em 2033. Mas esse crescimento todo que a pandemia causou no país, que a originou, não é novidade para ninguém. Assim como também não é novidade que a China, como um gigantesco monstro marinho, está colocando seus tentáculos em todo o mundo, principalmente em países considerados de terceiro mundo. O Partido Comunista Chinês já comprou boa parte do continente africano e não é de hoje que anseia dominar o território brasileiro. E agora esse domínio pode se dar com a anuência do nosso Congresso Nacional. Provavelmente você deve saber aí que tramita, já com a devida aprovação no Senado Federal, o projeto de lei 2963/19, de autoria do senador Irajá Silvestre, do PSD. O PL permite a compra de terras rurais por estrangeiros, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. O texto limita essa aquisição em até 25% do território do município e derruba a Lei 5.709 de 1971, que prevê aí uma série de critérios e restrições para a aquisição de terras por estrangeiros. E aí você pode me perguntar, ok, mas qual é o grande problema disso? Vamos entender uma coisa primeiro. Segundo a FAO, é necessário uma área de aproximadamente 2.200 metros quadrados para alimentar uma pessoa por ano. E a China só possui 860 metros quadrados de área cultivável por habitante. Ou seja, o país é dependente de outros países para alimentar sua população. Hoje o Brasil é o maior fornecedor de soja para os chineses. Inclusive, os nossos produtores rurais podem promover um verdadeiro genocídio causado por inanição se pararem de fornecer alimentos para a China. E como a cada ano a renda chinesa cresce, cresce também a demanda por alimento. E vamos combinar que não dá para viver só de morcego. Bom, mas a China não está prestes a se tornar a primeira economia do mundo sem uma dose de malandragem. Aliás, sem grandes doses de malandragens. Em 2013, o país cancelou a compra de 2 milhões de toneladas de soja brasileira. Estamos falando de mais de 30 navios lotados com grão. Segundo os chineses, o cancelamento se deu por conta de um suposto atraso na entrega do produto. O resultado disso foi uma verdadeira crise no setor. O valor da soja brasileira despencou, muitos produtores faliram ou ficaram extremamente endividados. Para você ter uma ideia, através dessa mesma jogada de comprar e depois cancelar, em 2019, a China conseguiu abalar a Bolsa de Chicago. Deu para enxergar o que o governo chinês, ávido por terra para ter segurança alimentar, pode fazer com a aprovação desse projeto de lei? Pois então, eles podem fomentar uma quebra maior que a de 2013, provocando assim um endividamento em cadeia dos produtores rurais brasileiros, que depois seriam obrigados a vender suas terras a preço de banana para a China, fazendo com que o nosso país se transforme em uma imensa horta do Partido Comunista Chinês. Os liberais não veem problema nesse projeto de lei, porque dificilmente eles se preocupam com questões básicas de soberania nacional. Por exemplo, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que por mim privatizaria tudo. Não sobraria uma única estatal nas mãos do governo. Na minha opinião, o Estado não pode bancar o empresário, mas sim fomentar o ambiente mais atrativo possível para a iniciativa privada. Porém, uma coisa é privatizar uma empresa para a iniciativa privada, a outra é entregá-la para o domínio de um regime totalitário.
Aí não se trata mais de privatização, mas sim de uma estatização estrangeira. Mas enfim, o presidente da República já declarou acertadamente que vai vetar esse projeto de lei. Porém, como sabemos, o Congresso pode derrubar o veto. Ainda mais que Brasília está cheia de representantes comerciais do Partido Comunista Chinês trabalhando duro para o seu projeto de dominação. Inclusive, algum desses representantes até usam toga. Esses dias o Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais que os chineses estão fazendo proposta de polo pesqueiro para tomar conta de toda a pesca no litoral brasileiro. E lembrando que a China já comprou os maiores portos do mundo. E como se já não bastasse, existe o forte lobby para o Brasil conceder a instalação da tecnologia 5G para a Huawei. E sem o Trump para impor barreiras contra a gigante chinesa, o caminho ficou completamente livre. Ou seja, a China pretende dominar a nossa terra, nosso mar e o nosso ar. O Brasil pode se tornar uma verdadeira colônia do PCC. A verdade é que o regime político chinês é um dos mais genocidas da nossa história. Não perde em nada para o regime do Hitler na Alemanha e nem para o do Stalin na Rússia. Com o agravante de que o chinês, diferente dos outros dois exemplos, continua em plena atuação. Bom, desde a revolução que colocou Mao Tse-tung no poder até o ano de 1959, estima-se 20 milhões de execuções sumárias de opositores, empresários, proprietários rurais, intelectuais e religiosos. Entre 1959 e 1961, por conta de sanções impostas pelo governo, outras 20 milhões de pessoas morreram de fome. E foi justamente nesse período que os chineses foram obrigados a procurar desesperadamente proteína em qualquer lugar. E assim passaram a se alimentar de qualquer coisa que se move: cachorros, insetos, ratos, morcegos. Hoje o país não vive mais aí um colapso da produção de alimentos como na década de 50. No entanto, o hábito de comer animais exóticos se tornou cultural. Em 1979, com a morte do Mao Tse-tung, o país foi entregue para as mãos de Deng Xiaoping, que abandonou a visão marxista clássica do seu antecessor e passou a promover reformas econômicas que colocariam a China entre as grandes economias do planeta. A partir também do seu governo, no que diz respeito à economia, o país adotou um regime muito semelhante ao fascista, que muitos chamam de capitalismo de Estado. Regime esse que permanece até os dias de hoje. E agora, independente da origem da peste chinesa, se surgiu em laboratório ou através de causas naturais, se foi acidental ou uma arma biológica, não importa. O Partido Comunista Chinês foi o responsável direto por colocar em curso um novo genocídio de proporção global, cujas medidas que a maioria dos países adotaram para combatê-lo, também pela influência do PCC na OMS, fizeram com que suas economias regredissem algumas décadas, enquanto a da China avançou. Enquanto os demais países ao redor do globo estão enfrentando desemprego em massa e colapso econômico, a China teve um faturamento recorde às custas desta pandemia. Para se ter uma ideia, no segundo trimestre de 2020, o PIB dos Estados Unidos foi 9,1% negativo. O da China foi de 11,5% positivo. Esse ano, só de equipamento de proteção individual e respiradores, a China exportou mais do que toda a agricultura brasileira, que alimenta 1/4 da população do planeta. Aí fica a pergunta: como a China tinha um estoque absurdo desses produtos para exportar à pronta entrega para o mundo todo? Não é um tanto quanto óbvio que isso só seria possível se eles estivessem se preparado antes para toda essa demanda? Mas voltando aqui ao raciocínio. Desde que Deng Xiaoping assumiu o país em 79, o PCC começou a criar as bases para uma política de dominação global. Política essa que é a grande marca do atual governo do Xi Jinping. Hoje aqui no Brasil vemos a grande mídia e governadores inescrupulosos, sem nenhum constrangimento, se colocando de quatro como cadelas no cio diante da ditadura chinesa, aceitando seus métodos e se entregando como instrumentos para este projeto de dominação global.
São 62 áreas de desestatização, entre as quais eu destaco rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas 4 áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses, construtoras, bancos e investidores. Nós vamos levar também oportunidades do agronegócio, do agribusiness. São Paulo é o estado com a maior produção agrícola do país na sua diversidade. É o estado líder mundial em açúcar, álcool, etanol, laranja e suco de laranja. Eu tenho muita estima pelos chineses, pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho. Mas não pense você que resistir ao avanço do PCC depende apenas do governo. Nós, como cidadãos, também temos que assumir nossa responsabilidade em oferecer resistência a esse mal. Não adianta você criticar o Dória ou o Congresso que faz lobby para a China e não fazer a sua parte. E falo isso porque o principal campo de batalha da China é a economia. Dessa forma, nós podemos sim contribuir neste fronte de batalha, oferecendo resistência ao avanço chinês. Entenda uma coisa. Um produto qualquer que o Brasil fabrica 1 milhão de unidades por mês, uma só fábrica chinesa produz 40 milhões no mesmo período. E o tempo em que o produto Xing Ling era sinônimo de má qualidade, acabou. Hoje a qualidade é equivalente e às vezes até superior dos produtos que saem das linhas de produção americanas, japonesas e europeias. Ou seja, os chineses conseguem abastecer prateleiras em uma velocidade insuperável e com um preço ridiculamente mais barato. Para se ter uma ideia, um operário aqui ganha uma média de $300 por mês. Com os benefícios e impostos, isso chega em torno de $600 para o empresário brasileiro. Na China, um operário equivalente ganha em torno de $100 sem benefícios e com uma jornada de trabalho bem maior. Dessa forma, compensa muito mais para o empresário ocidental terceirizar sua produção. É por isso que praticamente tudo que você compra hoje em dia é made in China. Apesar do rótulo americano, sua produção é chinesa. Afinal, é bem mais lucrativo comprar dos chineses por centavos e vender por centenas de dólares por aqui. O que está acontecendo é que enquanto o empresário ocidental ganha em curto prazo, a China aumenta sua performance produtiva, assimila as nossas tecnologias, os nossos modelos de fabricação e acaba promovendo o desmantelamento de parques industriais inteiros. E assim, a longo prazo, acabará nos engolindo. Daqui a pouco, você não vai querer mais pagar uma fortuna em um produto fabricado na China só porque tem uma logomarca americana. Você vai optar pelo Xing Ling mesmo, que terá a mesma tecnologia, a mesma qualidade e funcionalidade, só que por um preço bem mais acessível. Isso, inclusive, já está acontecendo com os smartphones. Eu conheço várias pessoas que substituíram o iPhone pelo Xiaomi. Só que em um futuro não tão distante, esse cenário tende a mudar. A China aumentará o preço dos seus produtos e aumentará exponencialmente o custo para produzir os nossos produtos. Aliás, eles poderão cobrar o que desejar. E quando o empresário ocidental perceber que não compensa mais terceirizar aí a sua produção, suas fábricas já não existirão mais e suas marcas já nem serão mais tão desejadas. E quando isso acontecer, o Partido Comunista Chinês dominará todo o Ocidente. E o mais irônico é que eles farão isso se valendo do nosso próprio capitalismo. Eles farão isso tendo como principal ferramenta a ganância dos nossos empresários. O Trump tinha plena consciência disso e fez políticas protecionistas justamente para impedir o desmantelamento do parque industrial americano. Mas agora com o Biden, a tendência é que a China volte a crescer e crescer muito através dos Estados Unidos. É por isso que temos que ter a consciência desta dinâmica e fazer aí a nossa parte, primeiro elegendo políticos sem vínculos com o PCC, políticos que estão dispostos a fortalecer parcerias comerciais com países democráticos. E segundo, valorizando os produtos nacionais.
Afinal, quem está no fim da cadeia produtiva tem poder de mudar toda essa dinâmica criada para nos engolir. Sendo assim, evite comprar produtos Xing Ling. É difícil, pois eles estão em toda parte e às vezes ficamos até sem opção. Mas sempre que você tiver escolha, opte pelos produtos que não foram fabricados em território chinês. Temos que em 2021 ter como meta cívica o boicote de tudo que for made in China. E por hoje é isso aí, curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações, e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e o Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo e tenha uma virada de ano fantástica. Valeu!